Olá, queridos. Vamos continuar nossa jornada, né? Pelo Pentateuco. Esse é o quarto livro do Pentateuco, né? Ele dá continuidade à história do êxodo israelita do Egito, da aliança feita no Monte Sinai e da jornada rumo a Canaã, né? Nós estamos falando do livro Números, né? E nós faremos a nossa aula, mas praticamente nos mesmos moldes, né? Uma radiografia do livro. Volto a dizer, infelizmente não dá para aprofundarmos muito, mas mesmo assim eu vou abordar algumas questões com vocês. Então essa é a aula número 8, números, né, do Monte Sinai às planícies de Moabe. De novo veremos mapas para vocês entenderem a importância de se chegar em Moabe, né? Nós vamos falar também de Balaão, enfim, é um livro bastante interessante, mas por incrível que pareça, é um dos poucos livros conhecidos, digamos assim. Pouca gente lê o livro de Números, talvez também pela dificuldade, talvez pela questão dos censos e da divisão lá das tribos. Talvez seja uma leitura não tão, seja mais árida, né? O nome números, na realidade, né? Ele vem de aritmoi, do grego, aritmética, né? Estudo dos números. Então passou com o nome de números, né? Mas em hebraico ele se chama Bamidbar, no deserto, tá? Um dos versículos chaves, né, 14, 22 a 23, não é o único, tá, mas é um dos que eu escolhi, né, porque que eu escolhi esse versículo? Porque ele diz assim, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Então não é essa geração que vai entrar e ver a terra prometida, ver Canaã. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, né? Então você tem aí uma palavras duras, né? Você e acompanhando a leitura você vai ver que a primeira geração toda ela se vai, quem vai entrar em Canaã mesmo é a segunda geração, né? O nome hebraico do livro é No Desertos, a tradução, né? Tirado do versículo 1:1, que é Bamidbar, ou seja, no deserto. O nome Números baseia-se nos dois recenseamentos ou contagens dos israelitas registrados nos capítulos de 1 a 4 e no 26. Né? Então, os censos, e o censo também tinha uma importância no mundo antigo que nós já iremos falar, né? Foi escrito por Moisés nas planícies de Moabe, abrange primariamente 38 anos e 9 meses, remontando provavelmente a 1512, enfim. Vocês sabem que a questão das datas, elas são bem complicadas, né? Quando você lê Números 1:1, você diz assim: o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Então, isso sempre é um problema a gente datar, né, com precisão, né? Qual é o segundo ano depois que os israelitas saíram do Egito, né? Depende da data que você adotar para o êxodo, né? Então vocês veem, e você também pode ler aqui no Deuteronômio 1:3, vamos lá, deixa eu abrir aqui, números, né? E logo em seguida, que veremos a próxima aula, né? O Deuteronômio 1:3. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Então primeiro você tem do segundo ano, né? Segundo mês do segundo ano, e depois você tem o quê? 40º ano. Então é por isso que nós dizemos
que você tem aí narrado no livro de Números 38 anos. Ok? E se deem conta, queridos, que praticamente 40 anos é uma geração. As pessoas na época não viviam tanto, né? Pelo menos como a Bíblia relata, como Gênesis relata, as gerações pós-dilúvio, elas não vivem mais como as gerações antediluvianas, né? Então você tem essa questão, tá? E aí você tem logo em seguida, já em Números 2 a 3, façam um recenseamento. Olha, ele mandou contar os homens, né? Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Então o recenseamento não entrava as crianças e não entrava as mulheres, né? E ele continua no versículo 3: você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima. Ok? Então, isso é muito importante vocês atentarem. Então, aquela numeração que vem não é de todos os israelitas, mas são dos homens já aptos a lutar no exército, ou seja, de 20 anos para cima, tá? A questão da autoria e da data, mais ou menos em todo o Pentateuco nós estamos repetindo e falando as mesmas coisas, né? Como acontece em Levítico, né? A expressão Senhor falou a Moisés, aparece em todos os capítulos do livro, tá? O que leva os estudiosos a presumirem a autoria mosaica. Mas tem uma coisa interessante que acontece, eu não sei se vocês já se deram conta ou já tiveram a oportunidade de ler, né? Quando você chega, por exemplo, em Números 12, 3, você tem a narração passa para a terceira pessoa. Olha que interessante. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Vocês estão percebendo que você tem alguns trechos narrando Moisés o que? Em terceira pessoa. Está falando ele, Moisés, era um homem muito paciente. E quando você vai lá em 15, 22, 23, você tem assim, né, quando está falando sobre as ofertas pelos pecados involuntários, você tem assim: mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, olha, está se referindo a Moisés como uma terceira pessoa, não está dizendo por meio de mim. Está dizendo por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito, né, sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, e assim continua. Então, atentem que há uma possibilidade, né, de ter havido o quê? Uma edição posterior à morte de Moisés, né? Porque não é normal a pessoa falar de si própria na terceira pessoa. Você tem isso como recurso literário, sim. Mas aqui no caso, muita provavelmente você tem uma edição posterior, e vocês sabem que vocês realmente eu não sei, mas enfim, não estava lá para ver, né? Mas os estudos demonstram que você tem um núcleo, sim, digamos, inicial, mas você tem acréscimos posteriores, até você percebe isso nos textos, como eu já até comentei, pelos termos anacrônicos, né? Como Ur dos Caldeus e uma série de outras questões, tá certo? Em Êxodo 12:2, tá? Você tem, quer ver? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, né? Ok. Já estou quase. Né? Você tem aqui o problema das datas do êxodo, você tem o problema da rota, lembra que eu falei para vocês, né? Agora, em 12:2, eu pedi para vocês lerem porque diz assim. Vou começar em 12:1, tá? É a questão da Páscoa, né? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês,
todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, tá? Então você vê mais uma vez aqui a questão que eu pus, que você tem uma narrativa que vai pegar 38 anos, tá? Em Deuteronômio, você vai lá depois de Números, você tem o livro de Deuteronômio 1:3, que eu já comentei, eu só estou repetindo para reforçar e para vocês gravarem como que a gente fala que abarca tantos e tantos anos, né? É aquilo que eu li no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Heshbon, e em Edrei derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Astarot. Ok, então você tem aqui mais uma indicação, né, da questão da data. Então, esta data ela será de acordo com o que nós fixarmos como a data da saída do Egito. E vocês sabem que ela não é uma questão pacífica, né? Você tem a data considerada mais recente, que a gente discutiu isso quando falamos do livro de Êxodos, né? E você tem a data mais antiga, que é por volta de 1430, 40, enfim, tá bom? E aí, queridos, a gente entra na questão da estrutura, tá, do livro. Aí eu peguei duas possibilidades de você pensar na estrutura, tá? Você tem uma estrutura que a gente escolheu também pelo critério geográfico. Lembra que eu já falei disso em Êxodo, né? E daí, pela questão do critério geográfico, a narrativa da peregrinação abrange 3 momentos e locais distintos: o Sinai, Cádiz e Moabe. Tá? Você aqui, Cádiz, você pode falar Kadesh, tá? Kadesh Barnea. Vocês vão ver no slide do mapa, né, aonde que eram essas regiões. Então, aqui você tem mais um roteiro, digamos, geográfico, que vai reforçar, corroborar aquela questão da rota do Êxodo, da rota tradicional pelo sul, tá? Então, isso seria mais uma forma, né, em considerando que a Bíblia hebraica pode até ter alguns problemas históricos, mas ela é um livro que tem um fundamento histórico, né? Então, você tem essa questão, né, do roteiro aí, da rota seguida pelos israelitas pelo deserto, né, durante o Êxodo, ok? Então vamos lá, queridos. Olha, só voltar aqui no Sinai, você tem essa divisão, né, capítulo de 1 a 12, em Cádiz de 13 a 22, tá? 22:1, né, só o primeiro versículo, e daí Moabe, ok? De 22 a 36. Isto daqui seria uma forma... uma das possibilidades de vocês dividirem, por exemplo, a leitura do livro de Êxodo, né? Vocês veem que aqui você tem de 22 a 36 são 6 meses finais e de 13 a 22 são 38 anos, né? Então, o número de capítulos não está diretamente ligado à questão da passagem do tempo. Aqui você tem até mais capítulos, mas que abarcam um período muito menor, tá? Então, atentem para isso, tá? Que a questão da extensão textual não acompanha necessariamente a extensão temporal, né? Ok? E aí, vamos lá, queridos. Então, primeiro a gente falou o quê? Do Sinai. Então, seguindo essa rota aqui, tá vendo? A rota tradicional pelo sul, você tem aqui, olha, a possibilidade de que a localização do Monte Sinai seja aqui nessa parte aqui, tá? Então, esse é o deserto do Sinai, e aqui o Monte Sinai, ou conhecido também como Horeb. Lembram disso?
tá? Então você tem, olha, você tem aqui o Sinai atual, ó, Egito, né? O Mar Vermelho, ok? E você tem o deserto do Sinai e o Monte Sinai. Então, que é o primeiro ponto, digamos, de parada, né? Aí eles começam a subir, ok? Aí vamos para o próximo mapa. Você tinha o que? Aqui, mais ou menos, lembra o Monte Sinai? E aqui, olha, eles começaram a subir, pegando sempre aqui ao lado desse braço, né, do Mar Vermelho. E aí você tem a cidade, né, a localidade conhecida como Cádiz ou Cádiz, Barnea. Tá vendo? Olha aqui para cima, olha Jerusalém aqui e o Mar Mediterrâneo, aqui o Egito, né? Então esse é um outro mapa que eu achei em que ele dá mais visibilidade para onde era essa localidade de Cádiz, né? Ou Cádiz, ok? Em hebraico é Cádiz, né? Então vocês viram, eles vieram aqui do Egito, desceram bem, que é a rota pelo sul, passaram pelo Monte Sinai e subiram chegando a Cádiz Barnea. E daí a próxima parada, digamos assim, o próximo local dessa rota é Moabe. Então, olha, vocês olhem aqui primeiro, olha, tá vendo? Vocês aqui tem o Mar Morto, Jerusalém desse lado, tudo bem? E o Mar Morto. Vamos ver o próximo mapa? Ok. Olha o Mar Morto aqui. Olha o Monte Sinai, Kadesh Barnea. E aí eles veem o quê? Para Moabe. Tá vendo? Moabe está aqui a leste, né? Do rio, do rio não, do Mar Morto, tá vendo? E você tem então esta região que é a última região antes de atravessar o Rio Jordão, olha, e atravessar aqui por Jericó, tá vendo? Então, quando a gente estuda, né, eu já comentei isso com vocês pelo mapa, as coisas ficam um pouco mais claras, né? Então, essa região aqui de Moabe, ela é muito importante e nós vamos ver, inclusive, a descoberta de uma estela. Estela é um pedaço de pedra comprido, assim, que sobe para o alto, né? Em que você tem a primeira informação extra-bíblica sobre a região de Moabe, tá? Então, olha aqui, a estela do rei Messa, ou Mesa, né? A gente fala Messa, viu? Apesar de esse S ser intervocálico, a pronúncia, né? Na realidade, acho que até mecha. Eu precisaria olhar exatamente como é no texto bíblico, né? Olha, a maior descoberta arqueológica relativa a Moabe foi a estela do rei Messa, encontrado em Dibã, na Jordânia, em 1868. Então, esta pedra, essa estela, é conhecida como a Pedra Moabita. Olha que interessante. Ela comemora a revolta de Messa contra Israel e a reconstrução de várias importantes cidades moabitas. E vocês vão ver a história disso em 2 Reis de 3, 4 e seguintes. Esses dois essinhos quer dizer seguintes, tá? Então ela é importantíssima também porque ela vai confirmar, corroborar um relato de reis. Ela tornou-se particularmente importante também, além de você ter essa questão histórica, porque ela é a única fonte que nos permite compreender algo da linguagem moabita, além de nos fornecer algumas informações interessantes. Então é um achado arqueológico, olha, de 1868. Vocês veem que historicamente ele é relativamente recente, tá? E ainda, né, sobre a questão da estrutura, né, do livro, ainda sobre essa possível divisão, você tem um critério que pode ser o critério literário, tá? Você tem o critério geográfico e aqui o critério literário. O que é critério literário? Você tem
narrativas, você tem listas, você tem regras, você tem leis, você tem poesia, você tem oráculos, né? Então você tem, além de amplos trechos narrativos, muitas outras formas literárias nesse livro. Claro que para vocês analisarem as formas literárias como deveriam ser analisadas, vocês têm que ler em hebraico, tá? Mas aí, aqui você pode ter uma ideia. Por exemplo, as listas de censos, né? Que vai do capítulo 1 ao 4, lembram? E depois do capítulo 26, que eu já falei no começo. Como que deve ser organizado o acampamento? Tá lá no capítulo 2, né? As regras religiosas, as leis para os sacrifícios e rituais. Vocês veem, há uma continuidade e não há uma ruptura com Levítico. Ainda você continua tendo leis que já foram também discutidas em Levítico, tá? E aí começa, olha, instruções para a conquista e divisão da terra. Por quê? Porque você já está aqui, olha, já no fim do livro, praticamente, você já está na planície de Moabe. Você já está subindo mais um pouco para atravessar o Jordão ali por Jericó, né? E entrar em Canaã. E como vai ser feita essa divisão da terra em Canaã, né? Isso vocês vão ver e nós vamos comentar quando estudarmos o livro de Josué, né? Ok? Aí leis sobre a herança, muito importante isso. Nós temos aqui um grande avanço, uma grande novidade que eu vou comentar com vocês, né? Poesia, oráculos proféticos. Então, seria muito interessante vocês depois, com calma, parem nesse slide, vejam cada uma dessas, o que que é isso? São formas literárias, né? Então, são maneiras de você expressar um determinado conteúdo. Então, lei é uma forma literária, a poesia é outra, né? Você tem manual, que é como o nome diz, é um manual, é um conjunto de regras para você seguir, ok? Então é muito interessante vocês atentarem que o livro dos números, né, Aritmoi ou Midbar, ele é um livro realmente também complicado, junto com Levítico, é um dos livros também menos conhecidos, né, menos lidos. Então vocês poderiam tentar, dentro da medida do possível, sei, claro, e da questão do tempo de vocês, né? Vocês poderiam começar a tentar corrigir isso, ok? Aqui tem mais um quadro que não é meu, vocês veem que eu dei aqui a fonte, mas eu achei bastante interessante, que dividiu todo o livro de números, dividiu em 5 partes e ele denomina assim, olha, do capítulo 1 ao 10, ele diz assim, Organização de Israel para a conquista da terra prometida. Né? Aí você vai lá, você lê até o capítulo 10, né? E aí você começa no 2, no 10 ao 14, o que ele chama de rejeição da promessa divina da terra. Tá? Os israelitas partem do Sinai, tem o fogo da ira do Senhor no capítulo 11, tá? A missão dada a 70 autoridades do povo. Você vai acompanhando na Bíblia de vocês, o Senhor envia as codornizes, Miriam e Arão criticam Moisés, né? E você tem a missão de reconhecimento de Canaã, né? Então o envio de alguns homens, né, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, tá? Então envia um líder de cada tribo dos seus antepassados, né? Tá escrito aqui no início do capítulo 13, tá? A terceira parte, a peregrinação fora ainda da terra prometida, a jornada na planície de Moabe. Tá? Então você começa essa parte com ofertas suplementares e diz assim, o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação e apresentarem ao Senhor
Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto como oferta voluntária ou como oferta relativa a uma festa. Vocês veem? Tudo isso também foi dito, de certa forma, já em Levítico, onde vocês vão saber quais são os sacrifícios e os tipos de sacrifício, tá? Na parte 4, que já começa no capítulo 22, né? Você tem aqui a luta contra os obstáculos à terra prometida. Você tem aqui a questão dos oráculos de Balaão, tá? Então a gente já vai ver quem era esse Balaão e a importância de se ter achado dentro da arqueologia alguns textos que confirmam e que citam o nome de Balaão, tá certo? E daí você tem na última parte, né, uma nova preparação para a conquista efetivamente, né? Então, depois você vai ter Deuteronômio, que você terá Deuteronômio, a grosso modo, é um livro dividido em 3 discursos de Moisés e tudo. Então, você tem todo um livro, que é o Deuteronômio, que se passa em poucas horas, ok? Então, atentem para essa questão. E aí, com Josué, que nós temos efetivamente a narrativa da entrada na terra de Canaã, né? Então, queridos, olha, os temas são muitos os temas principais, né? Aqui, por exemplo, no livro base de vocês, diz o número dos recenseamentos, a enumeração ou o censo da população local nacional era um procedimento administrativo comum no Antigo Oriente Médio, tá? O recenseamento possuía 3 funções principais: apuração e recrutamento de homens para a guerra, distribuição de tarefas, né, de grupos de trabalhos forçados e no culto religioso, e estabelecimento também para base de base, né, estabelecimento de base para a cobrança de impostos. Quantas pessoas tem? Quanto podemos cobrar de impostos? Certo? E além dessa questão do recenseamento, continua, assim como em Levítico, né, a questão da santidade, a pecaminosidade do homem, a necessidade da obediência, as consequências da desobediência, a fidelidade à aliança que já foi estabelecida no Sinai, né, a presença de Deus entre o povo da aliança. A questão é do tabernáculo, a presença através desse tabernáculo, que é uma estrutura que é removível, né? E a soberania de Deus entre as nações, tá certo? Isso são alguns dos temas, os principais, é verdade, né? Você tem, por exemplo, aqui, você tem a provação por Deus, né, por Yahvé. Eu não gosto muito dessa palavra Yahvé, eu já falei, né? A experiência ou prova é um tema repetido no Pentateuco e se torna importante no livro de Números. Isso está no livro de vocês. A narrativa de Gênesis registra a provação inicial da humanidade no jardim de Deus. Além disso, a presença do tentador no jardim, associada à expressão do Novo Testamento, anjos eleitos, sugere que até os exércitos celestiais foram sujeitos à aprovação ou a testes, né? Confiram lá em Timóteo 5:21. E assim ele continua descrevendo, que vocês possam depois ler, ok? E aí os recenseamentos, só para registrar, como eu já li no livro de vocês, contar os homens que são aptos para a guerra, a distribuição das tarefas do clã no serviço religioso e a cobrança de impostos. Tá? Então, tudo isso vocês podem verificar nessas referências aí. Vamos lá, Números, por exemplo, vamos ler o Números 3, 4. Números 3, 4. Ok. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. Certo? 3, 4. O Senhor disse a Moisés: mande chamar
tribo de Levi apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo, certo? Então, distribuição de tarefas, né? Cobranças de impostos e, principalmente, né, contar os homens com 20 anos ou mais, que são os aptos para a guerra. Então você tem isto não só na Bíblia, mas em todo o Oriente Médio Antigo, esse instituto, esse recurso do recenseamento, da contagem, né, de pessoas, ele é bastante comum, ok? E aí, queridos, nós temos aqui uma questão muito interessante, que são as chamadas cidades de refúgio, né? Quando vocês vão lá em Números 35, vocês vão ver a questão das cidades de refúgio. Então vamos lá. O que é cidade de refúgio? Olha, ao estabelecer a cidade de refúgio, os culpados de homicídio não intencional, eles mataram alguém, mas não foi por querer, foi um acidente. É o que a gente chama de homicídio culposo, não doloso nos dias de hoje. Doloso, dolo, é vontade, tá? Então, homicídio doloso é aquele que você mata porque você quer. Você planejou, pegou a faca, foi lá e matou a tua mulher. Tudo bem? Na calada da noite. Você quis, você planejou. Agora, sei lá, você é sonâmbulo e sem querer empurrou ela da escada porque você estava dormindo. Você não teve culpa, você fez uma coisa quando você não estava consciente. Então é chamado homicídio culposo. Então o homicídio não intencional na Bíblia é o nosso hoje chamado homicídio culposo. E aí o que acontecia? Essas pessoas tinham uma alternativa para fugir da ameaça de vingança que o parente mais próximo do morto pudesse realizar, porque você tinha uma coisa chamada vingança de sangue. Quando alguém fazia mal para alguém da sua família, você, pela lei, era obrigado a ir lá e fazer a vingança de sangue, ou seja, matar essa pessoa. Matar essa pessoa como uma forma de reparação pelo mal que ela causou ao seu clã. Tá? Então, queridos, o que aconteceu? Houve vocês vão ver o relato aqui no Números, né? Capítulo 35, sobre a questão das cidades dos levitas, e dentro da cidade dos levitas, dentro, não é a parte, e você tem 6 cidades chamadas cidades de refúgio, tá? Então, olha, aqui, por exemplo, eu vou ler um pedacinho do capítulo 35, tá? Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, tá vendo? Eles não entraram ainda. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deram-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os outros animais de criação. Porque os levitas, eles vão ficar responsáveis pelo serviço religioso, eles não vão poder trabalhar. Então, essas cidades, esses pastos, né? Olha, as pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para 450 metros a partir do muro da cidade. E assim vai. 6 das cidades que vocês derem aos levitas, então, de todas as cidades que vocês derem aos levitas, 6 delas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém involuntariamente, ok? Além disso, deem as outras 42 cidades, né? Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens, tá? E aí você tem, a partir do versículo 9, o subtítulo, inclusive aqui na minha Bíblia, é as cidades de refúgio. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio para o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. Então, eles vão respeitar o vingador de sangue, ele estará proibido de entrar nessa cidade para ir atrás de quem ele quer matar para reparar o mal, né? Então,
antes que isso aconteça, né, a lei dá a oportunidade deste homicida culposo, né, não doloso, culposo, de se apresentar à comunidade, de ser julgado, tá? Aí ele continua aqui: se um homem ferir alguém com objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa, né, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Tá certo? Então essa é a lei. Mas se este matador involuntário fugir para uma cidade de refúgio, ele estará protegido. Ele não poderá ser executado antes de um julgamento, ok? Então, isto é uma questão bastante interessante para a época. Eu diria até que é uma grande evolução, digamos assim, né? Você tira um pouco do olho por olho, né? Você tira um pouco, você dá o que a gente chama hoje no direito do amplo, né? Às vezes nem, não é tão amplo assim, mas enfim, assim diz a lei, o amplo direito de defesa, né? E outra questão muito interessante, eu falei no começo da aula que eu iria abordar, é a questão da herança. Mas aqui eu vou abordar especificamente uma herança, que é a herança das filhas de Zelofeade. Tá? Isso daqui é uma grandíssima novidade, porque no Antigo Oriente Médio, né, as leis de herança desempenhavam um papel fundamental na preservação da linhagem familiar e na perpetuação das propriedades rurais. Mas isto, a linhagem familiar se dá através da linhagem masculina, tá? Não se dá através da mulher, se dá através do homem. Tanto que vocês podem ver as genealogias bíblicas, fulano é filho de fulano, de fulano, de fulano, não filho dela. O nome das mulheres não aparece, né? Então, o que que acontece? A lei afirma que apenas os filhos tinham direito à herança. E o primogênito recebia uma porção dobrada da propriedade familiar. Vocês confiram lá em Deuteronômio 21, de 15 a 17. Agora, na ausência de herdeiros homens, porém, as filhas podiam receber a herança. O primitivo Código de Leis Sumerianos estabelecia que se um homem morresse sem deixar descendência masculina, sua filha não casada podia ser sua herdeira. Além disso, arquivos familiares de Nuzi, lembra aquela cidade que eu falei, mostram que quando um homem não tinha filhos, ele podia transferir sua propriedade para uma filha, tá? E isso também vai acontecer na Bíblia hebraica, tá? Nós já vamos falar da herança. Aqui é só uma mapa e mais uma referência aqui sobre a questão das cidades de refúgio. O que eu quero que vocês atentem, por que que eu pus esse mapa? São 6, né? Das 48, 6 foram nomeadas como cidade de refúgio. Olha, vocês têm 3 de um lado do Jordão e 3 do outro lado do Jordão. Olha a distribuição geográfica, queridos, dessas cidades, Quedes, Siquém, Hebron, Bezer, né, Ramote, em Gilead, né, e Golã, tá? O que que acontece? Vocês percebem que há uma equidistância. Então, qualquer pessoa em qualquer parte do território, ela estará, de certa forma, dentro da visão do mundo antigo, né, próxima de uma cidade de refúgio. Porque se tiver só uma bem ao sul, ou só uma bem ao norte, até ela chegar nesta cidade de refúgio, ela poderia ter sido alcançada pelo vingador de sangue. Então, esta distribuição geográfica, ela tem um motivo e ela é altamente estratégica. Você tem 3 do lado ocidental e 3 do lado oriental do Jordão, né? Então, serviam, como o próprio nome sugere, né, de refúgio para o homicida que cometeu
crime involuntariamente, ok? Então vejo, isso é muito interessante. Então atentem para este mapa e para a localização dessas 6 cidades. Olha como elas são bem distribuídas pelo território de Canaã, né? E aí, a questão é da herança, né? Uma decisão inovadora em Israel. As filhas de Zelofeade, né? Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noá, Hogla, Milcá e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Hefer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se revoltaram contra Deus, o Senhor, né? Mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome de nosso pai desapareça no meio do seu grupo de famílias só porque não teve nenhum filho homem. Então elas pedem: dê uma propriedade para nós entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor e o Senhor disse que as filhas de Zelofeade estão pedindo justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Então você vai ver isso lá com mais detalhes, se vocês quiserem rever, né, no capítulo 27. Você tem praticamente, né, um capítulo inteiro, né, sobre isso, e também vai falar de Josué, né, no capítulo 27, que vai ser o sucessor de Moisés, né? Então, queridos, vejam, você tem tá? Olha, aqui, por exemplo, versículo 9, tá? Se ele não tiver filha, tá? Então vamos supor, ele morreu, não tinha filhos homens, só tinha filha. Dá a herança para elas. Aqui continua, aqui não está aqui no slide, mas no versículo 9 do capítulo 27, continua. E ainda, se ele não tiver filha, dê sua herança aos irmãos dele. Mas se ele também não tiver irmãos, dê-nos aos irmãos de seu pai. E se ainda não tiver, o seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés, né? Então vejam vocês, é muito interessante, é muito inovador para a época, porque a gente até quando estuda a sociedade israelense do período bíblico, a pessoa, digamos assim, o ser humano mais desprotegido e mais sem direitos na sociedade era a mulher viúva e sem filhos homens, por exemplo, né? Então é uma coisa muito para a época, dentro da legislação, é uma decisão inovadora, né? Vocês hoje podem achar isso até ridículo, mas pensem no contexto da época, ok? Muito bem. E aí, queridos, eu quero falar para vocês, né, dentre vários assuntos que nós temos, né, nós temos os capítulos 22 a 24, a questão do Balaão, né, e a gente está pensando alguns assuntos, infelizmente não dá para ver tudo em profundidade. Mas, Balaão, filho de Peor, tá? Em Deir Alá, que parece que hoje é no Líbano, tá? Tá aqui, ó, no Líbano, tá? Menciona o nome de Balaão, filho de Peor, tá? Esse texto que foi encontrado, ele não está em bom estado, mas ele foi decifrado, ele está em aramaico, numa língua aparentada ao hebraico, então não era tão difícil, né? Na minha Bíblia aqui tem um pequeno quadrinho
que se chama Vozes Antigas. E aí tem esse pequeno texto. Balaão se levantou na manhã seguinte. Ele reuniu os cabeças da assembleia junto de si e por 2 dias jejuou e pranteou amargamente. Então seus companheiros mais íntimos entraram em sua presença e disseram a Balaão, filho de Beor: por que você jejua? E por que você pranteia? Então ele, Balaão, lhes disse: fiquem sentados, eu relatarei a vocês o que os deuses Shaddai planejaram. Então vocês vão e vejam os atos dos deuses. Isto é um dos trechos traduzidos desse papel, desse papiro que foi encontrado aqui, né? E é muito interessante porque você tem uma referência, né, a Balaão, tá? Fora da Bíblia, tá? Isso é um documento seríssimo, um achado arqueológico importantíssimo, né? Então aí você tem esse slide aqui que é justamente sobre mais detalhes sobre Balaão e a inscrição de Deir Alá. Segundo o livro bíblico de Números, Balaão, filho de Beor, era profeta de aluguel. Aí vocês vão lá, leem esses 3 capítulos, 22, 23 e 24. De fato, seu nome aparece em 8 livros bíblicos diferentes, inclusive nas cartas dos escritores cristãos Pedro e Judas. Balaão viveu por volta do século XV a.C. no vale superior do Eufrates. Deixou-se contratar por Balac, rei de Moabe. Lembram ali o território de Moabe, que é a última parada ali antes de entrar em Canaã, né? Que queria que lançasse maldições contra a nação de Israel. Então, era Balaão uma figura histórica ou apenas uma invenção judaica? Aí vem a notícia. E conforme noticiado no periódico Biblical Archaeology Review, né, em 1985, arqueólogos trabalhando na parte central do Vale do Jordão encontraram uma notável confirmação de que Balaão realmente existiu. Fizeram escavações no Tel Deir Alá. Tel é monte, tá? Em hebraico, né? Um pouco ao norte do rio conhecido na Bíblia como Yabok, ou Jaboque, né? Quando descobriram alguns fragmentos de gesso com antiga escrita semítica em aramaico. Esses fragmentos foram, nos últimos anos, cuidadosamente datados, compilados e decifrados. Tá? Então é uma descoberta muito importante e mais uma vez nos ajuda a interpretar 3 capítulos muito difíceis da Bíblia, que são esses de 22 a 24 do livro de Números, né, queridos? E daí aqui mostra mais um slide que eu achei bonito. Aqui mostra esses fragmentos, tá? Ele foi estragado, digamos assim, tem danos por causa de um terremoto do século VIII. O título desses fragmentos é Livro do Vidente Balaão, filho de Peor, tá? E esse local onde foi achado fica a 40 quilômetros do episódio de que é narrado em Números 22. E eu não sei se vocês se deram conta quando eu li aquele trechinho que eu falei que tem um quadrinho aqui na minha Bíblia chamado Vozes Antigas, você tem a menção do nome divino Shaddai. El Shaddai, né? O Todo-Poderoso, tá? Ó, vou ler aqui o finalzinho desse trechinho. Fiquem sentados, disse Balaão, né? Eu relatarei a vocês o que os deuses Shaddai planejaram. Então, vão e vejam os atos dos deuses, tá? Inscrições no recibo de Deir Alá, tá? E ver, aqui diz na minha Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Arqueológico, né? Ver o artigo sobre Balaão em relação ao capítulo 22. E aí você tem aqui, olha, Números 22, os infortúnios do livro de Balaão, filho de Beor, um vidente divino, ele foi.
Essas são as primeiras palavras, diz aqui esse pequeno artigo, de uma notável inscrição num fragmento descoberto em 1967 em Deir Alá, na Jordânia, cerca de 40 quilômetros ao norte das planícies de Moabe, nas quais os israelitas acamparam. Escrito com tinta preta e vermelha sobre um muro rebocado, esse fragmento data de 800 a 700 a.C. Eu falei que era papiro, mas não é, né? É gesso, tá? Um reboque de muro, tá? O profeta Balaão atuava no lado leste do Rio Jordão na época em que os israelitas entraram em Canaã. Ele é mencionado não apenas pelo autor da inscrição de Deir Alá, centenas de anos mais tarde, mas também por vários escritores bíblicos. Por exemplo, se vocês quiserem conferir, anotem aí Neemias 13:2, Miqueias 6:5, 2 Pedro 2:15, Apocalipse 2:14. Tá? Então é muito interessante essa questão, tá? É mais ou menos o que eu tinha para falar para vocês aí entre outras coisas, né, queridos? É muito importante que vocês leiam essa parte referente a números. Vocês sabem que a leitura obrigatória são as duas introduções que eu mandei, né? Mas já que muitos de vocês relataram que compraram o livro, procurem ler cada capítulo e ler o próprio texto bíblico, né? E dentro da medida do possível, queridos, comprem uma Bíblia de estudo. Olha, eu já comentei com vocês, eu tenho assim, só assim de cara, tá? A Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo Palavras-Chave para quem quiser trabalhar um pouco com a língua, a Bíblia de Estudo Arqueológica, tá? A Bíblia de Estudo Matthew Henry, né? Então vocês nunca fiquem com uma fonte só ou um texto só, tá? Vejo o Almeida, vejo inclusive a Bíblia de Jerusalém, que é uma edição católica, né? Vejam a Bíblia arqueológica, que é a NVI, tá? Então você tem a Almeida, você tem a NVI, você tem as traduções católicas. Das católicas, as duas melhores são a Bíblia de Jerusalém e a tradução ecumênica da Bíblia, TEB, TEB, tradução ecumênica da Bíblia, né? Não se fechem numa tradução só, tá? Porque isso pode trazer problemas no futuro de interpretação, e cada Bíblia vai abordar no seu estudo um aspecto diferente, né? A arqueológica, como o nome diz, está voltada para uma análise. A de Estudo de Genebra, você vai ter aí uma visão reformada, né, da interpretação bíblica, tá? A das palavras-chave vai trabalhar termos chaves, né, termos em hebraico e no Novo Testamento em grego, tá? Então não deixem de verificar isso, né? E aí, queridos, a nossa próxima aula, que será a semana que vem, já será a última aula de Pentateuco, né? E vamos falar sobre o último livro, né? Sobre Deuteronômio. Nós teremos algumas questões, vamos falar do que é um documento deuteronomista, tá? Dentro daquela teoria, hipótese documentária. Vamos falar da importância do local de adoração, quer dizer, aqui começa um discurso centralizador, vai centralizar no templo, vai centralizar no palácio, né? Eu diria que a palavra-chave, uma das palavras-chave do livro de Deuteronômio é a palavra tá? Né? Um Deus, um local de adoração, um povo, uma terra, tá? Então, nós discutiremos tudo isso, né? Como eu falei, você tem grandes discursos, né? O livro de Deuteronômio, ele pode ser dividido, grosso modo, em 3 grandes discursos de Moisés, né? Tudo isso vocês verão, tá? E daí nós vamos aproveitar, vamos dar uma avançadinha, apesar de nós estarmos em Deuteronômio, eu vou dar uma pequena avançada e falar sobre a questão da reforma do tempo de Josias, e que
quando ele achou um texto, e hoje se acredita que esse texto seja o núcleo do Deuteronômio, ou seja, dos capítulos 12 ao 26, tá? De Deuteronômio. Então, tudo isso será discutido na próxima aula, querido.